acaba lembrando muito o que o Léo Batista fez, né? Desde de noticiar o suicídio de Getúlio Vargas, aos gols do Fantástico, como o Muricy há pouco falou. Mas é legal a gente falar um pouco também de como é que era ele atrás das câmeras, né? É isso que o Muricy falou. Ficamos conversando 1 hora. Era exatamente isso, né? O Léo Batista às vezes te pegava e aí começava a conversar, 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 conversar. Ele tinha uma vitalidade absurda. Então você estava assim no seu terminal, né? Escrevendo lá, batendo alguma matéria e tal. E aí ele chegava, ele brincava, ele sempre, ô, Scarambone! Porque ele fazia uma brincadeira, porque teve um músico nos anos 40 e 50 chamado Scarambone, e como o meu sobrenome era Garambone, ele brincava com isso. Ele se agachava assim, sabe, do lado, botava a mãozinha assim na mesa e ficava de cócoras praticamente, assim, conversando com você. E isso assim com 90 anos de idade. Eu falei, seu Léo, você vai machucar o joelho aí. Não, não, tô bem, tô bem, tô bem. E começava a conversar e tal. E do ponto de vista jornalístico, ele era muito rigoroso, né? Ele era um cara que você escrevia um texto para ele ler, ele olhava e falava assim, isso aqui tá errado. Essa pronúncia está errada. Eu não vou falar, não é assim que se fala esse nome. Então ele realmente assim era muito cuidadoso, né? Então era um professor, digamos assim, para gente, porque ele não ia gravar uma coisa que tivesse errado, não ia gravar, entendeu? É a minha voz que está aí em jogo e tal, não quero nem saber. E ao mesmo tempo, ele tinha esse lado assim que as pessoas brincavam como se fosse um lado mal-humorado, no sentido de vou reclamar, então não vou gravar, não gravar, e gravava tudo. Você sempre achava que ele não ia gravar, não ia conseguir, ele entrava na cabine e gravava tudo perfeitamente. Mas na verdade ele era muito gaiato, muito gaiato. Eu me lembro que uma vez ele chegou, quando eu era editor-chefe do Globo Esporte, ele chegou com um calhamaço assim, de texto. Eu falei, o que é isso, seu Léo? Não, não, umas historinhas aqui que eu faço. Como assim? Então era o seguinte, ele pegava por exemplo, algum ditado, né? É, quem não tem cão caça com gato. E aí ele escrevia um texto, da Pica escritor, vai se divertir com isso, um texto de 3 páginas, explicando que é a história de um gato, de um cachorro, de um caçador, não sei o que, tarará, e no final ele falava assim, e é por isso que quem não tem cão caça com gato. Então, assim, ele criava todo um enredo para poder fazer o trocadilho no final, né? Não, ainda vou escrever um livro sobre isso e tal, mas não escreveu, não teve paciência e tal. Então, assim, eu vejo o Léo Batista como uma referência jornalística, ao mesmo tempo como uma figura, tem a história da voz marcante do Léo Batista, uma figura muito marcante. Quando ele entrava na redação, quem já conhecia falava, ih, lá vem seu Léo. Pelo amor de Deus, me pega hoje não, seu Léo. Mas quem não conhecia o seu Léo, ficava do lado, entendeu? E ouvindo as histórias. Então, assim, é uma perda muito grande, mas ao mesmo tempo é uma referência que fica, né? Porque muita gente conhece o Léo Batista por esse Brasil, né?